Boa tarde, meus amados. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro de Mateus, de capítulo 4, de 1 em diante. A tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda-te que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. E então eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei se prostrar-me e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos lhe servirem. Amados, nós temos passado por um momento de muita crise, muita luta, muita batalha espiritual. O inimigo tem se levantado contra o povo de Deus numa fúria tremenda, tentando ceifar almas, desviar pessoas do propósito de Deus. Hoje, com esse Covid-19, as igrejas estão fechadas, muitas poucas estão prestando cultos, e nós temos perdido muito crente para o mundo. Muitas pessoas que estavam começando a se converter, a servir o evangelho, hoje elas têm se perdido, elas têm voltado para o mundo. Muitos que estavam sendo curados, sendo tratados por Deus, começaram a voltar para as práticas antigas, práticas más. Mas Jesus ensina a nós que nós devemos ficar firmes na presença e na palavra de Deus. Essa palavra vem falar sobre a tentação de Jesus, como Jesus foi tentado. Quem recolheu Jesus para o deserto não foi Satanás. A prova, a tentação ali foi posta por Satanás, mas quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Muitas vezes estamos passando por desertos, por lutas, por batalhas, não porque nós queremos estar ali, mas porque Deus nos botou ali. Deus nos pôs ali para testar nossa fé e a nossa força, testar nossa presença, nossa vida na presença dele. Por quê? Hoje é muito fácil glorificar a Deus e adorar a Deus se tu está na vitória, na bênção. Mas no momento que tu está no deserto, que tu está na luta, na batalha, ali Deus está te provando. Ali Deus está vendo até onde tu pode chegar e o que tu pode oferecer para Ele. O que tu tem para oferecer para Deus. Se tu não vai pegar e não vai voltar para as práticas antigas, se não vai voltar para o mundo. Porque o que Deus quer é homens, é vasos valiosos, vasos de honras, vasos que estejam na presença dele, vasos que cheios do Espírito dele, para que ele possa usar esses vasos para ganhar almas para ele. É isso que Deus quer de nós. Os verdadeiros adoradores que adoram Deus em verdade e em espírito, como é a palavra de Deus que fala. Porque aqui fala, a palavra diz. Satanás usa a palavra para tentar Jesus. Porque Satanás ele é muito astuto. Hoje Satanás às vezes está no púlpito da igreja pregando o evangelho. Hoje esse evangelho de modinha que tem hoje, que hoje as pessoas se dizem crente porque vão na igreja, não é isso aí que é o evangelho, não. O evangelho é a palavra de Deus. Tudo se convém na palavra de Deus. Porque esse negócio de línguas, de pular, de dançar a igreja, de sarapatear, de coisa, isso aí na macumbaria tem bastante. Na macumba tem bastante gente assim. Mas o que cura, o que liberta e o que salva é a palavra. Nós temos que estar dentro da palavra de Deus aqui, ó. É isso aqui, ó. É a palavra de Deus, a Bíblia, ó. A escritura de Deus é que cura, salva, liberta. Ela que nos abençoa. Quando Satanás levou Jesus ali, quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, estava testando a fé de Jesus Cristo. Ele estava botando Jesus na prova para mostrar o valor de Deus na vida dele. Satanás, a primeira prova que Satanás diz, ó, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha só, se és filho de Deus, botando dúvida no coração de Jesus. Botando dúvida no coração de Jesus. Se és filho de Deus, peça que essas pedras se transformem em pães. Ele estava tentando botar dúvida no coração de Jesus Cristo. Porque Jesus se fez carne,
Ele nasceu, ele aprendeu a andar, aprendeu a caminhar, aprendeu a falar. Ele era como qualquer um de nós, depois que vem no ventre da mãe da gente, que sai da madre e da mãe. Ele teve que aprender tudinho. Ele teve que aprender tudinho que nem qualquer um de nós. Então, que ele é escolhido de Deus, ele vem aqui para fazer a obra, e a grande obra da salvação, a obra de cruz, a obra que é para salvar nossas almas e pagar o preço de cruz para pagar os nossos pecados, para nos livrar da mão de Satanás. Mas Satanás conhece a palavra, irmãos. Preste atenção. Hoje, nesses cultos aí, o que mais tem é falsos profetas pregando o evangelho. Falsos profetas levando pessoas para o inferno, pregando falsas doutrinas, botando fardos pesados como os fariseus botavam. Fardos pesados que os fariseus não conseguiam carregar, eles têm botado em cima dos irmãos hoje nas igrejas. E eles não têm carregado. Eles têm vivido em adultério, prostituição, em várias práticas do mal. Vamos prestar atenção, vamos avaliar, vamos analisar os profetas de hoje em dia. Vamos avaliar e analisar o que vem de Deus e o que é do homem, o que é da carne. Tem muita pregação que é carne, não é espírito. Vamos prestar atenção, que hoje é fácil. Hoje tu vê um vídeo no YouTube, um vídeo na internet, tu vai ali, tu busca um estudo sobre aquilo ali, tu vai lá em cima do altar, atrás de um púlpito e prega. Prega, sai a pregação perfeita. Mas vê se é espiritual. Vê se todo mundo recebe. Que a palavra de Deus não é aquilo, hoje serviu para o irmão, serviu para o outro irmão. Não. A palavra de Deus serve para todo mundo. A palavra de Deus, quando é lançada da boca do profeta, que é de Deus, ela vai falar contigo por dias. Por dias. Tu vai estar trabalhando, tu vai estar lavando uma louça, tu vai estar limpando uma casa, e aquela palavra vai estar aqui, ó. Vai estar na tua mente, vai estar te servindo, vai estar te alimentando. Tu vai estar pensando e meditando aquela palavra. E Satanás é muito astuto nisso aí, usando a mensagem de Deus, usando a palavra de Deus para tirar o foco dos irmãos do que é de Deus e o que não é de Deus. A segunda tentação que Satanás faz ali, ele fala ali, daí Jesus responde, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que viu que é de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Levou a cidade santa, Jerusalém. Foi no pináculo do templo, no lugar alto no templo. Por quê? Muitas vezes é aquela pessoa que está lá em cima. Que está lá em cima, que está num lugar alto, um lugar de destaque, um lugar de se mostrar. Muitas vezes não é Deus que bota ele lá. Muitas vezes não é Deus que pôs ele lá em cima. Muitas vezes Satanás bota o homem lá em cima. Às vezes aquele que está lá embaixo, que está na prova, que está no deserto, aquele lá é de Deus. Aquele lá está passando luta, está passando batalha, porque é Deus testando a fé dele, provando a fé dele, para ver o que ele pode fazer pela obra de Deus. E aquele que está lá em cima, tá? Porque foi Satanás que botou. Foi o homem que botou ele lá em cima. Temos que analisar muito bem isso aí. E Satanás logo... E Jesus e Satanás fala, seus anjos ordenará teus respeito que te guardem. E eles sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Satanás usando a palavra de novo. E sempre botando a dúvida no coração de Jesus. Se tu és filho de Deus. Ele sempre tentou pôr a dúvida no coração de Jesus. Tanto que depois, mais à frente, vocês vão ver que João Batista manda um dos discípulos dele lá perguntar para Jesus se ele mesmo é o filho de Deus. Tu vê que conseguiu pôr a dúvida até dentro do coração de João Batista, que foi um dos maiores profetas que pisou nessa terra. Tanto que ele manda um dos discípulos dele lá perguntar se é tu mesmo filho de Deus. E Jesus manda responder, então fala que vejas o céu aberto e anjos descendo e subindo do céu, trazendo bênçãos que coxos andam, cegos veem e surdos ouvem. Que as curas que Deus está fazendo, tudo que Deus está fazendo através de Jesus Cristo, para tirar a dúvida de João Batista. E mais, amados, depois o Satanás leva Jesus para o monte. Ele leva para cima do monte e mostra todos os reinos do mundo ali para ele. Tudo ele mostra para Jesus ali, ó. Isso tu te darei se prostrasse aos meus pés. O que ele faz? Ele está oferecendo um prato, um banquete para Jesus. Ele oferece nações para Jesus Cristo. E usando a palavra também de Deus ali. Ali ele se revela para Jesus que ele é Satanás. Que até ali então ele era um... Você pensa que Jesus, que Satanás vai aparecer para ti com um rabinho, com um garfo na mão e com um chifre? Não, amado. Satanás era um anjo de luz. Ele era um anjo, um dos mais belos anjos. Ele era um anjo lindo. Ele era um dos mais belos anjos.
Tu acha que ele anda com um garfinho na mão, ou com gompinha, que nem os livros mostram, ou com um rabo, com a ponta? Não, ele vai se apresentar como prato para ti. Ele vai se apresentar na forma de uma pessoa amável, uma pessoa adorável, vai te apresentar até daqui a pouco na presença de um familiar teu. Que ele vai usar uma pessoa daqui a pouco da tua casa, da tua família, do que tu ame, para te usar, para te tirar o foco. Vai te apresentar daqui a pouco dentro de um filho teu, vai se apresentar daqui a pouco no teu marido, na tua esposa, vai se apresentar num líder de um ministério. Ele não vai se apresentar com a aparência horrível, ele vai se apresentar como um prato, como um banquete para ti. Vai se apresentar para um homem, para uma mulher bonita, para destruir teu casamento, como para uma mulher, como um homem, para destruir teu casamento. Hoje o que mais tem é isso aí, amados. Ele não vai se apresentar como uma coisa feia, ele vai te oferecer um banquete, ele vai te oferecer uma coisa agradável aos olhos, uma coisa que você vai querer, que você vai ter que cobiçar, você vai tentar, você vai ter vontade de ter aquela coisa ali. Ele não vai se apresentar para ti como uma coisa ruim. Ele vai querer te mostrar uma coisa diferente, uma coisa que tu cobiça, ele sabe, Deus fala, ele sabe onde tu é fraco, ele sabe o teu vício. Ele sabe no que tu fraqueja. Eu não sei teu vício, eu não sei se tu tem vício de bebida, de prostituição, de cigarro, ou de olhar pornografia, eu não sei qual é o vício que vocês têm. Mas Satanás sabe. Ele está vendo, ele vê tu todo dia. Ele tem andado ao teu redor para te devorar. Todos os dias ele está andando ao teu redor para devorar tu, para tragar tua alma. É uma batalha espiritual do nosso lado, ao nosso redor, que só Deus, só os anjos de Deus e Deus na causa. Quantas vezes tu tem sido oprimido por Satanás? Quantas vezes tu tem se sentido cansado, tem sentido tua vida para baixo, tu desanimado? Quantas vezes tu vai na igreja, busca Deus, tu sente aquele alívio, aquela presença de Deus, ali, aquele amor momentâneo ali, porque tu não consegue te firmar? Tu chega em casa, volta para as práticas antigas. Tu dentro da igreja tu é uma coisa, fora da igreja tu é outra. Tu tem que dar testemunho do que tu é. Tem que ser testemunho da igreja e fora da igreja. Tu tem que ser o evangelho dentro da igreja e o evangelho fora da igreja, principalmente fora da igreja, para ganhar almas para Jesus. Principalmente na rua, no teu ambiente de trabalho, na tua escola, na tua faculdade. Tu tem que estar com o amor de Cristo sempre dentro do teu coração, sempre pregando o evangelho de Jesus. Porque Jesus é maravilhoso, Jesus pode fazer tudo na tua vida. Ele pode transformar a tua situação. O que hoje está destruído, amanhã pode estar restaurado. Se teu casamento está destruído, amanhã Jesus pode restaurar. Se tu está desempregado hoje, amanhã Deus pode abrir uma porta de emprego para ti. Se tu está com uma doença na tua casa, uma enfermidade, Deus pode te curar. Basta você ter fé, você crer e você prosperar na palavra de Deus e persistir na palavra de Deus, lendo a Bíblia, meditando nessa escritura, tendo entendimento no que é texto, o que é contexto. Não adianta tu ler um versículo ali e tu não ler o que é o texto, o que é o contexto, o que vai te explicar. Muitos padecem hoje por falta de conhecimento, muitos estão sendo enganados dentro das igrejas por falta de conhecimento e de sabedoria da palavra. Hoje tem muitos que estão sendo enrolados, enganados, escutando o que a boca do homem fala, não tendo conhecimento da palavra. Tem irmãos que não conhecem nem a Bíblia. Pelo amor de Deus, misericórdia. Se tu é cristão, tem que saber onde é que é os livros da Bíblia. Tu tem que saber que é o Antigo Testamento, que é o Novo Testamento. Tu tem que ter entendimento e abrir uma Bíblia. Tu tem que praticar em casa, tu tem que ler, tu tem que ter conhecimento. Agora, se tu vai abrir a Bíblia só na igreja, não vai te adiantar. Tu tem que meditar na palavra dia e de noite. De dia e de noite Deus fala. Medite na palavra de dia e de noite. Tem que deitar na tua cama pensando na palavra, analisando a escritura, lendo. Porque eu sei que eu conheci pessoas. Eu conheci pessoas que não sabiam nem abrir uma Bíblia. Não sabiam nem que era um livro da Bíblia. Não sabiam nem que era o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Que tinha dificuldade. Hoje, graças a Deus, pela bênção e pela misericórdia do Senhor Jesus, já tenho conhecimento. Porque hoje essa modinha de cristão, essa modinha de tu ser crente, de tu estar na igreja e tu é crente, não, você está enganado. A igreja é o lugar para te buscar alimento para tua alma. O cristão, a igreja, nós somos igreja. O prédio é o alimento para tua alma. Lá tu vai buscar para buscar conhecimento. Medite, preste atenção na palavra, vê como é que o pastor prega, como é que o seu pastor se comporta no culto, como é que ele é fora do culto, como é que ele é com a família, como é que ele é no emprego dele.
Temos que entender isso aí. Tu é igreja lá e aqui. Tu é dentro e tu é fora. Tu não pode ser igreja só dentro do prédio. Tu tem que ser fora do prédio também. A palavra de Deus fala que muitos serão enganados nos últimos dias, que aparecerão falsos profetas para pregar o evangelho. E aí? E tu vai crer num falso evangelho ou tu quer pregar o evangelho da verdade? Tu mesmo, pastor, que está olhando o vídeo. Não vem com esse evangelho de prosperidade, de é ou não é. Vamos meditar na palavra. Essas almas vocês estão perdendo. E vai ser cobrado de vocês. Um dia acaba a vida nossa aqui. Um dia termina essa vida nossa aqui. Um dia acaba tudo que nós temos aqui. E aí? Tá preparado para pagar o preço? Tu acha que vai ser essa vidinha que vocês estão levando hoje? Sugando as lãs das ovelhas? Tirando tudo? Desafiando Deus? Vocês têm sorte que Deus tem misericórdia. Que as misericórdias de Deus se renovam todos os dias. Porque Deus ainda quer tratar com vocês. Mas vai chegar um ponto que não vai dar mais tempo. E aí, vocês estão preparados para pagar o preço no inferno depois? No lago de enxofre? Vocês estão preparados? Ou vocês pensam que a vida vai acabar aqui, que aqui termina tudo? Aqui não termina tudo não, irmãos. Aqui é uma passagem. Então, irmãos, quando eu estava meditando essa palavra aqui, ó, quando Satanás fala ali, ó, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem. Quando Satanás está tentando botar dúvida no coração de Jesus. Falando para ele, se tu és filho. É uma exclamação, uma coisa assim, tipo um desafio. Se tu é, tô te desafiando. Se tu é, faz. Se tu não é, tu faz. Ele está desafiando Jesus. Olha na onde que Jesus se baseia e no que Jesus se baseia para ter a certeza no coração dele que era filho de Deus. Porque a dúvida vem pro ser humano. A gente às vezes tem dúvida se a gente está fazendo a coisa certa. O Espírito vem e corrige a gente. E Jesus se baseia aqui, ó. Um pouquinho assim, um capítulo antes ali, capítulo 4, no capítulo 3, lá em 17, quando João Batista batiza Jesus Cristo, que Jesus Cristo desce as águas, é batizado por João Batista, ali a palavra fala, e eis que uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quer mais que isso, irmãos, para ter certeza no coração de Jesus, que ele era filho de Deus? O próprio Deus falou para ele, esse é meu filho amado a quem me comprazo. O próprio Deus falou para ele. Mesmo Satanás tentando botar a dúvida no coração de Jesus, mesmo Satanás tentando botar a dúvida em Jesus Cristo, que ele não era filho de Deus, Deus é maravilhoso, que se completa ali, ó. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, leia o texto, leia o contexto. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é maravilhosa. Quando a gente começa a entender a Bíblia, que o Espírito começa a revelar para nós a Bíblia, ela vai se completando, e isso vai te enchendo, vai te enchendo de conhecimento, vai te enchendo de sabedoria. Às vezes nós não sabemos se comunicar direito, nós não sabemos se expressar direito, mas o nosso entendimento, o nosso raciocínio só melhora, só vai melhorando. Hoje nós padecemos muito, às vezes, por querer sermos perfeitos, ter uma bela dicção, uma bela palavra, que hoje o evangelho está assim. Hoje é o evangelho que está sendo pregado por alguns youtubers aí, cara. É um evangelho de deboche da palavra. Tem evangelho que está debochando da palavra, que o ser humano está pregando o evangelho com comédia. Misericórdia, Jesus. Tem pessoas que têm uma bela dicção, um belo português, uma bela oratória, que estão falando coisas bonitas, coisas lindas, maravilhosas, mas eu não consigo ver eles expulsando demônios de ser humano. Eu não consigo ver eles impondo a mão em cabeças de pessoas e tirando demônios. É muito fácil vir aqui pregar no canal do YouTube. É muito fácil vir pregar o evangelho aqui, numa câmera. E na vida real, vendo acontecer, tendo que pôr a mão, às vezes em pessoas que estão na rua, pessoas enfermas, drogados, viciados, cheiradores de cola, fumadores de crack, pessoas que às vezes passam meses sem tomar banho. Tem alguém fazendo isso, irmãos? São poucos que fazem. Ou tu consegue ver um Cláudio Duarte fazer isso aí, ir embaixo de um viaduto, nos drogados, nos usadores de cola, cheirador de cola, fumador de crack. Tu consegue ver um Cláudio Duarte indo lá expulir demônio deles? Palestra, irmãos, palestra, mas deboche da palavra de Deus.
deboche da palavra de Deus. E pessoas seguem. O pior é que pessoas estão seguindo, pessoas estão indo atrás dele. Tem mais outros, são muitos e muitos que têm feito isso aí, guris novos, rapazes que estão pregando o evangelho de palestra, com bela dicção, belo português, bela oratória, mas não fazem nada, só fazem aquilo ali, ou pregam em igrejas grandes. Tu consegue ver um desses irmãozinhos pregando para 10 pessoas, entrando numa igreja cheia de pessoas enfermas, doentes, drogados, fedendo? Não, amados. Provavelmente vão cortar caminho dessas pessoas. Mas nós estamos aqui para pregar um evangelho puro, um evangelho verdadeiro. Eu estou me formando, eu estou estudando, eu estou buscando conhecimento. Mas não que eu queira me aparecer, mas para não ser enganado. Que hoje o povo padece por falta de conhecimento. A palavra de Deus fala. Hoje os pastores estão decorando pregações, indo pregar o que os outros falam. Não é assim que funciona. O Espírito revela, mas nós temos que ter conhecimento da palavra para não ser enganados. Me mostre a tua fé que eu te mostro minhas obras. A palavra de Deus fala. Não adianta fé sem obras, é fé morta. Obras sem fé é obra morta. Temos que mostrar a fé, as obras através da fé. Mas tem que ter obras. Tem que ter imposição de mão, tem que expulsar demônio, tem que curar, tem que libertar em nome de Jesus. Não tem que fazer comédia, não tem que brincar com a palavra de Deus, que a palavra de Deus é muito séria. Muitas pessoas estão recebendo essa palavra, muitas pessoas que estão recebendo essa palavra, é a única oportunidade delas escutar, às vezes, o Evangelho de Jesus Cristo. E as pessoas hoje estão brincando, estão debochando, estão fazendo coisas muito erradas com a palavra de Deus. Só que eu digo uma coisa, irmãos, esses que estão fazendo, esteja preparado para o dia. Esteja preparado para o dia, porque não vai ser fácil. Não acho que vai terminar aqui, que vão acabar com os bolsos cheios, morando em apartamentos chiques, com carros bons, que daqui nós não vamos levar nada. Aqui tudo fica. Aqui tudo vai ficar. Eu vejo pessoas hoje que estão dizendo que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e estão fazendo mansões, construindo mansões. Que evangelho é esse que estão pregando? Que evangelho é que estão pregando se Jesus está voltando? Por que estão construindo mansões? Por que estão comprando carros novos? Por que estão sugando a lã das ovelhas? Vamos pregar um evangelho verdadeiro. Vamos pregar o evangelho da graça, de libertação, de cura, de salvação. Vamos falar a verdade. Vamos desapegar desse mundo, vamos desapegar das coisas mundanas. Vamos se apegar em Jesus Cristo. Vamos tentar ganhar alma para Ele, vamos tentar salvar nossa família, nossa casa. Que nós não conseguimos salvar nem nossa família, às vezes nem nossa casa, nem nossos filhos. Aí eu vou pregar o evangelho que Jesus está voltando e vou estar lá comprando, fazendo mansão lá. Poxa vida. Amém, amados? Essa é a palavra que eu tenho. Peço desculpa para vocês se eu tenho sido meio brabo, meio grosso. Peço perdão para todos vocês. Só que às vezes a gente se indigna com o que a gente tem visto, o que a gente tem escutado de alguns pregadores. Às vezes a gente se indigna com as coisas que estão fazendo com o evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós estamos muito padecendo o evangelho verdadeiro, o evangelho de Atos dos Apóstolos, da formação da igreja, tem padecido muito hoje por causa desses pregadores. Hoje nós servimos de chacota como ladrões, como salteadores, como tudo de errado que botam a tiro em cima do evangelho para desses pregadores. Porque hoje o católico debocha do evangelho, o pai de santo debocha do evangelho, o islamismo debocha do evangelho, todo mundo debocha do evangelho por causa disso aí. Todo mundo debocha do evangelho por causa disso aí, por causa dessas falsas doutrinas que estão sendo pregadas e usando o nome de Jesus Cristo. Aí nós estamos pagando o preço, nós estamos carregando cruz às vezes. Coisas que nós não tínhamos necessidade de carregar pelos outros. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo começo de semana.